Bom, vamos lá. Hoje eu vou reagir a um vídeo em que o Super Xandão foi no programa do Bola e do Carioca, o Ticaracaticacast, e a maior parte do programa foi focado em terra plana. Um negócio que é um absurdo até a gente discutir hoje em dia, né? Estamos em 2026, tem gente ainda que acredita que a Terra é plana. Mas vamos lá, é um assunto que eu gosto muito e que tem muita gente que fica vomitando um monte de bobagem aí sem ter a menor noção do que está falando, né? Tem gente que realmente tem uma dúvida, que faz perguntas que você vê que a pessoa é mal informada e tem uma dúvida, mas não é o que parece ser o caso aqui. Eu não consigo identificar se a pessoa realmente acredita no que ela fala ou se é só para ganhar like e mitar na internet, né? Mas vamos lá, vamos ponto a ponto. Você não tá entendendo, eu sou um retardado. Então, por exemplo, todo mundo fala que você não acredita que a Terra é redonda. Não, redonda é, mas é plana. É que tem diferença de redondo para esférico, né, caramba? É redonda, mas é plana. Tá bom, vamos lá. Tem diferença de redondo para esférico, claro. Redonda, mas é plana. Lógico. Certo. A pizza. É redonda, O mas prato. é redonda, mas é não é plana. uma esfera, pô. Você acredita Mas que tem a foto Terra... do espaço, pô. Você tá de sacanagem. Você nem você acredita naquilo. Lógico que eu acredito. Sai daí, você acredita nada. Você não acredita? Bota a foto. Que foto que você Tem coloca uma aí? porrada, tem um... Nem você acredita nisso. Tem o Bola, tem foto, tem uma porrada de foto. Não adianta. Esse povo da Terra plana, você pode mostrar 1 milhão de coisas para ele. Tem foto disso aí desde a primeira vez que o homem foi à Lua, em 1969. E antes disso, já tinham satélites, já tinham outras fotos da Lua tiradas pelo homem, mas não adianta. Eles não acreditam em nada que eles não vão lá e vejam com os próprios olhos. Essa é a narrativa deles, né? Você tá de brincadeira, larga a mão. Pô, aquilo lá é feito... Vocês fazem aquilo aqui, ó. Bota aqui um satélite aqui de mentira artificial, bota um fundo verde, você bota lá o espaço. Pronto. Pelo amor de Deus, tá de sacanagem com isso. Realmente, você pode fazer uma foto falsa de qualquer coisa, inclusive do domo, né? Que vocês dizem que existe, mas nunca foi visto. A gente tem foto da Lua, você consegue pegar um telescópio e olhar para a Lua e tirar uma foto. E o domo, cadê? A Terra não é esférica. Não, hoje isso daí é uma convicção minha mesmo, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Não, você não tem certeza. Ter certeza significa que é um fato. Ou seja, eu tenho certeza porque... Por quê? Como você tem certeza? Você tem certeza? Não, você acredita. Que a Terra é plana. Eu tenho. Ou não, né? Eu não acredito que ele realmente acredite nisso. Mas eu posso discutir isso daí. Cai quando acaba. Não, mas aí o modelo não é esse. No modelo da Terra plana, o modelo da Terra plana ela é fechada pelo domo, certo? Começou. É fechada pelo domo, certo? Ele fala ainda. No modelo da Terra plana, ela é fechada pelo domo, certo? Não, errado. Cadê o domo? Existe uma foto do domo? Como é que faz para chegar nele? E você tem um final. Só que você não chega até o final. Do mesmo jeito que você não chega até o fundo do oceano, por exemplo. São limitações, tem? Pronto, mentira já. Você chega no fundo do oceano. O ponto mais fundo do mar são as Fossas Marianas, lá tem 10, 11 quilômetros de profundidade. O homem não consegue chegar lá, mas uma máquina chega lá. A gente sabe que o fundo é lá. A humanidade tem tecnologia para chegar lá. E você não chega no fim do mundo por quê? Quem te impede? Lógico que você chega. Várias embarcações, várias expedições já deram a volta ao mundo e há muito tempo. A gente sabe que é possível dar a volta ao mundo, à esfera. Que foram impostas por Deus na Terra. Você tem a área que é para a gente viver, que é onde a gente sobrevive, e você tem as limitações. Espaço, fundo do mar e os extremos da Terra. Os cantos da Terra, no caso. E como que uma pessoa que consegue dar a volta ao mundo? Circular. É o que eu falei agora. Circular, Circular. Entendi. Como? Circular. O que quer dizer circular? Como assim? Você quer dizer que no modelo de vocês, né, pelo que eu entendo, a Antártida faz a volta completa. Então, é uma parede de gelo. Então, quer dizer que se você der a volta, se você for até a parede de gelo, você vai dar uma volta completa na Terra, passando por todos os continentes,
e o gelo vai estar ao seu lado o tempo todo, é isso? Mas por que isso não acontece na realidade? Seria tão fácil provar, vai até o gelo e anda pelo gelo, dá a volta inteira no gelo e vê se corresponde à quilometragem que vocês dizem que tem essa borda de gelo. É tão fácil, vai lá e faz. Por exemplo, não tem uma viagem de avião no eixo norte-sul, que dá a volta no globo de norte-sul. Não, pode mandar. Não tem viagem ao longo do Norte-Sul, porque não precisa. Não existe um voo que vá fazer a volta ao mundo completa. Como assim não tem voo de norte a sul? Como assim? O que você quer dizer com isso? É tudo mentira. Eles ficam falando mentira, um atrás da outra, e as pessoas simplesmente... Ah, tá, beleza. Não é beleza. Como assim? Explica. É a pergunta que você quiser, velho. Não, mas peraí. Qual que é a sua dúvida? Fala aí. O norte-sul não é feito porque tem os árticos, né? Isso que eles falam. Não, eles falam que é por conta de... Eles falam que é abastecimento de combustível. Claro, É, por isso. questão de acidentes, caso aconteça um acidente, é uma área Claro, complicada. claro. Existe a desculpa da... Não é uma desculpa. Primeiro que os aviões têm um limite de combustível que eles podem voar, pelas regras da aviação. Existem várias regras que você não pode ficar longe de terra por tanto tempo. Então, as rotas são feitas de maneira que você não pode ficar a tantas horas de voo de um lugar específico onde você possa pousar o avião em caso de emergência. É isso. Entendeu? Não, Mas isso não é o fato desculpa. não existe. Isso Não, é é o fato. desculpa. Não é, mas é uma desculpa. Não, Você não é concorda que uma desculpa. Não é desculpa na sua cabeça. Você vai conseguir abastecer no ar. A Ele consegue resposta... fazer. Não, é aí que tá. É aí que tá. Poderia ser feito de alguma forma, mas tem isso daí, entendeu? Tá. Não faz. Tô falando que o homem chegou à Lua. Não, isso aí também não. Também Mas isso daí não depende do modelo Terra plana, não. Nós estamos. Isso daí Não, tem... quero saber da Terra. Peraí, o homem chegou à Lua. Não, isso não. Mas isso não depende da Terra plana. Como assim? Não entendi. Peraí. Plana, porque Não, mas o que você quer saber? Não. Você quer que eu te fale por que de fato que ela não é plana? Não, eu tô aqui Eu também quero. com o Google Maps aberto. Certo. Google Maps. O Google Maps, ou o Google Earth. Sim. O Google Earth. Conhece Sim, o Google conheço. Earth? O Google Earth está aqui, ó. Sim. A Terra é redonda. Uhum. É esférica. Mas ele não falou que é redonda. Não, é Não, esférica. Ele falou que é Esférica. plana. É, esférica. É a Mas bola. por que ela não é esférica, Xandão? É aí que tá. Quais são os dois pilares que sustentam a Terra esférica? É a curvatura e a existência da gravidade. A questão é que quando você vai questionar isso daí, você bota em xeque. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Aí, ó, a imagenzinha. Bota o Pronto. Google Essa Earth. imagem ela pode ser plana. É. Quando você vai questionar isso e você bota isso em xeque. Como assim? Em xeque. Quem está colocando isso em xeque? Ninguém está colocando isso em xeque. Isso é um consenso já há muitos anos. Desde Erastótenes, que viveu 200 anos antes de Cristo, alguma coisa assim, posso estar falando bobagem aqui, mas mais ou menos isso. Não tem, isso não está sendo discutido só por vocês. Não, pelo amor de Deus. Ela é esférica, cara. Ela é esférica. É só isso, ó. Olha lá. É um só videogame. Olha que bonitinho. É um videogame. A bolinha giratória do vácuo aí, ó. Não. Sempre essas brincadeirinhas, a bolinha giratória no vácuo. É muita ignorância. Não. Mas Não, eu explico pra vocês. Eu vou tipo, explicar. Não, é porque é o nenhum seguinte. Vai, planeta é explica. esférico. Explica, Xandão. Não, os planetas é outra questão. Não tem nada a ver com a Terra. Tá. Os Eu planetas vou tentar fazer são meio que outra questão. Porque como É. vocês, obviamente, provavelmente, nunca estudaram Terra plana, vocês não se interessaram. Por que eu vou atrás? Não existe estudo sobre Terra plana. Eles não estudaram Terra plana porque isso não é uma matéria. Isso é uma coisa de gente retardada que fica falando bosta. Isso não é? É o que todo mundo pensa, geralmente. É que esse assunto ele caiu pra mim como uma bomba e no começo eu achei absurdo, mas depois que eu vi coisas ali que são fatos, Sei. Ah. Fatos. destrói o modelo do globo, eu falei, não, tem alguma coisa. Fatos que destroem o modelo do globo. Me dá um fato que destrói o modelo do globo. Me dá um. Vamos lá. Coisa errada aqui, não é normal isso. Tá. Não é normal isso. É o Vamos lá, seguinte, vamos lá. quando você sai a campo e faz teste de curvatura, não tem curvatura. Você descobre que os objetos que somem na linha do horizonte somem por um efeito chamado refração, que é o desvio da luz na atmosfera. Tá. Certo? Não é porque a Terra... Tem curva. Virou.
E olha que interessante, existe no modelo do globo É. a trigonometria esférica. É a matemática projetada para o modelo do globo, que tem um cálculo padronizado. Não. Calma. A matemática não é programada para o desenho do globo. O globo, a matemática é programada pelo globo. Foi as medidas do globo que nos deram as equações necessárias para fazer todos os outros cálculos. Não é que foi feita uma matemática que se encaixou no globo, não. O globo nos deu as dimensões e os parâmetros para que fosse feita a matemática para ela. A sua premissa já começa errada. Para cada 5 quilômetros de distância, existir uma queda de curvatura. Ela já começa a existir, vai aumentando a cada 5 quilômetros, certo? Errado. Não é a cada 5 quilômetros a curvatura. A Terra, ela é esférica. Ela não tem nenhum centímetro dela é reto. Não existe reta numa esfera. A esfera, ela tem curva contínua. Só que a Terra, meu querido, ela é enorme. Ela tem 42 mil quilômetros de diâmetro. Então, não adianta você querer ver a curva, dar um passo e achar que a Terra curvou. Ela curvou, só que você não sente. É muito distante. Você tem que subir muito para ver a curvatura. Você entende isso? Não, né? Óbvio. Isso é feito com base no raio da Terra, de 6.371, que foi o número estipulado por eles, dentro do Não foi um número estipulado, foi um número encontrado. modelo. Eles criaram isso. Quem criou isso? Ninguém criou esse modelo. Esse modelo é fruto de milhares de anos de estudos. Estudos que levaram a humanidade a entender que a Terra é esférica. Ninguém falou, não, a Terra é esférica e tem essa medida e vamos colocar essa medida nela. Não é assim que funciona, ô Xandão. E aí, quando você vai fazer na prática o teste de curvatura, você vê uma embarcação sumindo. Vê. Qual que é o consenso geral? Desceu a curvatura. É. Quando você dá um zoom com uma câmera potente, você observa de novo. Aí já é a primeira evidência. É óbvio que você observa de novo. Conforme os objetos vão se distanciando da linha do observador, eles vão ficando menores. E eles vão, obviamente, se escondendo atrás da curva. E o que acontece? A gente não vê mais o objeto inteiro. Por exemplo, um navio, você começa a ver ele, a parte de baixo dele vai sumindo, até que você vê um pedaço do mastro só e depois o mastro some. Se a Terra fosse plana, a gente não ia ver dessa maneira. A gente ia ver o barco inteiro diminuindo, até que ele sumisse realmente por conta da distância. Não é isso que a gente vê. A gente vê ele descendo da parte de baixo até a parte de cima. E aí você vai vir com essas bobagens de refração. Opa, peraí, não era para estar acontecendo isso. Porque, segundo o modelo matemático do globo, esse objeto deveria estar, pela distância que eu estou nele, exemplo, 30 metros abaixo da curvatura. Eu consegui observar. Tem alguma coisa errada aqui. Vai pesquisar o que é. Aí entra a refração. No modelo do globo, esse efeito da refração, ele em tese faria com que o objeto subisse. Tem uma certa camada onde ele pode subir, se elevar por causa do desvio da luz. Uma miragem, uma espécie de miragem superior acontecendo. Tipo, sabe quando você vai no deserto? Lembra dos desenhos do Pica-Pau que lê no deserto e via as miragens? Por causa do calor? Essa parada no mar, entende? Mais ou menos isso. Então, o objeto ali, ele deveria subir, se elevar. Só que aí você vai pesquisar. O objeto não tem como subir. O objeto está no mesmo lugar. É a luz, a refração, é o efeito que a luz traz do objeto em relação a você. Você pode enxergar uma área que não, é impossível você enxergar uma coisa que está abaixo da curvatura. Você nunca vai conseguir enxergar isso, porque é impossível, porque ela está atrás da linha da curvatura. O que acontece é que a refração deixa você ver uma parte que ainda está visível, só que por conta da luz, ela, em certos momentos, fica escondida por conta da luz. Mas não é que ela está escondida por causa do que você acha que ela está escondida por conta da refração. Mas ela ainda é possível ver. Mas depois de um tempo que ele se afasta, não tem luneta, telescópio ou máquina que você dê um zoom
e consiga aproximar esse objeto. Se fosse assim, você conseguiria dar um zoom na África. Qualquer coisa, você pega um dia limpinho, por que você não consegue ver as muralhas da China, ou a Torre Eiffel, ou qualquer outra coisa que esteja do outro lado do oceano? Porque não dá, né? Porque a Terra é esférica. Aí, esse efeito de refração, ele seria capaz de elevar esse objeto por 30 metros? Não. Então, não dá. Você constata que a parada é plana, não tem curva. A Terra não é Você plana. constata que eu a vou falar outra parada coisa é agora. plana. A Terra não é plana. Puta que eu É pariu. embaçado. Eu também acho que não É é. embaçadíssimo. Não, a Terra não é Ele, plana. ele tá falando que é, É ué. embaçado. A Terra não é plana. Tem que trazer o Sérgio de Sugueira. É óbvio que a Terra não é plana. Como é que é, por É exemplo, que ninguém fuso tá horário? afim. Fuso Não, horário. Fuso horário é simples. No É modelo da simples. Terra plana, o O que acontece? Sol, ele gira, Não, eu explico. a Terra dá uma volta. Não. No modelo da Terra plana, não. No modelo esférico que você está falando. No modelo esférico, ela dá uma volta. Translação e rotação. Translação é a E estação do rotação, ano. E rotação é 24 horas. A cada 24 horas ela dá uma volta toda. Certo? Aí eu vou te explicar o que é no modelo da Terra plana, inclusive. A cada 24 horas a Terra dá uma volta no eixo dela mesmo, que é o dia e a noite, certo? O dia, porque o Sol está iluminando aqui, né? Dia, ou seja, sempre metade da Terra está dia e a outra metade está noite, né? E a translação é a volta que a Terra dá em torno do Sol, que isso são 365 dias, que é o ano. Isso daí tá lá em Gênesis, né? Por que Deus Olha lá, fez os já astros começa a misturar com iluminados dos Bíblia. céus, Sol e Lua, respectivamente? Eles servem como relógio da criação. Eles foram colocados nos céus para servirem a Terra e trazerem para nós a noção de tempo, estação do ano e fenômenos aí que acontecem de quando em quando, por exemplo, eclipse e tal, coisas que a gente vê no céu que até hoje a humanidade não consegue explicar, coisas que são questionáveis, entende? O Sol e Lua no modelo da Terra plana, esse modelo cosmológico que é bíblico, né? Você tem o Sol, esse daí não é exatamente o modelo, tá? Essa imagem aí tá zoada, mas dá para... Esse aí não é exatamente o modelo, essa imagem tá zoada. Tá, e qual é o modelo? Como assim, este aqui não é o modelo? Da onde ele tira essa informação? Se ele tem a informação de qual é o modelo correto, por que ele não mostra? Como ele pode afirmar que este modelo não é o correto? Qual é, então? Ter uma noção. É mais ou Tá menos mais ou menos o que isso. você está falando. Mas isso. Não, porque só de tá plano aí já dá para explicar. Ó, você tem lá Sol e Lua, certo? O Sol ilumina um quadrante da Terra por vez. Ele é menor, está mais próximo da Terra, ilumina uma porção primeiro e depois... Bom, vamos lá. É tanto absurdo nisso aqui que eu não sei nem por onde começar, mas vamos lá. Primeiro que o Sol... Bom, primeiro ele fala que o Sol está mais perto do que o normal, ou seja, o Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. O Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra. Mas ele fala que o Sol está mais perto, mas ele não sabe... Ele não sabe falar quantos metros está, nem sabe falar do que é e por que o Sol também está lá. O que está segurando o Sol? Isso aí eles não falam. Mas, mesmo que o Sol... Vamos acreditar que o Sol esteja mais perto. E está dentro do domo, né? Segundo eles dizem. Faça você um teste em casa. Pega uma pizza e coloca uma lanterna aqui. Me fala como é possível você conseguir uma linha reta, que é exatamente o que acontece quando a Terra é iluminada pelo Sol, que você tem metade, exatamente metade da Terra iluminada e metade da Terra sem luz. Isso perfeitamente explicado pelo modelo, né? Eu não gosto nem de falar isso, pelo modelo da Terra Globo. Mas é impossível uma luz gerar uma linha reta. A luz ficaria assim, ó. A sombra da luz ficaria curva em cima da Terra. Não faz o menor sentido. Depois a outra. Ele vai oscilando entre o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer. Sim. Então ele vai se aproximando de você e se afastando Tá. de tempos em tempos. E por que da sombra que a Lua vai surgindo, ela é Redonda. esférica? Esférica na sua sombra. É redonda, né? Redonda, de novo. Circular. Porque esférica é bola. Sim. Não é, Esférica não é tem bola. É aí que tá. Você não tá entendendo, não é bola, é plana. Não, a Lua no caso... Não, a Lua não sei porque eu nunca fui lá. Eu vou saber. Não, mas A Lua eu não sei porque eu nunca fui lá. É só você pegar um telescópio. Eu tenho um aqui em casa. Você vai no seu jardim, monta um telescópio e olha para a Lua. Ela é esférica, você vê ela esférica. E você vê a sombra da Terra nela. Você vê a sombra da Terra circular. Como é possível isso na Terra plana? Como é possível a Terra
criar uma sombra na Lua se a Lua e o Sol estão dentro do domo? Como isso é possível? Ninguém nunca... Ô, Bola e Carioca, por que vocês não fazem essa simples pergunta para ele? Como é possível gerar sombra na Lua, uma sombra esférica, que obviamente é da Terra, porque o Sol está para trás, ou seja, está noite aqui, está noite na Terra. Você vê uma sombra na Lua, que é feita obviamente por nós, porque se o Sol está... Então, onde está o Sol para fazer a sombra na Lua? Me explica aí, Xandão. Vejo que a lua está surgindo. O que eu sei é que ela é redonda, eu não sei se ela é esférica. Aquilo é a sombra, né, Da curvatura. da curvatura da Terra. Não, então, é outra coisa que não bate. Porque, eu vou explicar também. Não, explica tudo. Explica tudo. Explica Olha, tudo. Eu tô numa aula TT aqui hoje. Então, hein? não vai. Puta que O pariu. eclipse, ele não pode ser explicado. Não, o que ele falou tá certo no modelo do globo. O alinhamento entre Sol, Lua e Terra. Ah. Certo? Vai ter o eclipse. Ah, Você já viu sobre o eclipse de Selênio? Ixi. Selênio não. Eu não Esse- sou muito ligado no 1? Sim, já é normal, pô. Quem que não, Astrologia eu não, tô falando. Carioca. Eu vou explicar. Astronomia. Quem quiser pesquisar depois tudo que eu tô falando, é só pesquisar. É de novo, isso aqui é uma questão de questionar e buscar informações sobre um assunto, entendeu? Que você gosta. Ou Sim. não. Você vai lá para tirar a prova dos 9. Que nem eu tô falando. Eu fui pesquisar essas paradas e fazem sentido. O eclipse selenium, por exemplo, ele é um eclipse que acontece Sol e Lua estando acima da linha do horizonte. Tem vídeos. Acabou a questão do eclipse. O eclipse Acabou. não pode ser justificado sempre Acabou. pelo alinhamento Ah, não. da... Viu? Eu não vou nem Lua. entrar nesse Outro assunto, porque não eclipse que faz o menor acontece. sentido. Geralmente o eclipse tradicional é como? A gente De viu baixo agora, para cima. é. Você vê a Lua sendo eclipsada de baixo para cima. Mas ela também já foi eclipsada do lado esquerdo para o direito, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Eclipses existem vários tipos. E esses Existem eclipses, vários eles são tipos. questionáveis no modelo da Terra esférica. Existem vários tipos de eclipse e nenhum eclipse é questionável no modelo da Terra esférica. Inclusive, os eclipses são previstos com meses e anos de antecedência. Como isso é possível? Como é possível a gente saber que vai ter um eclipse daqui a 3 meses, 2 semanas e 6 horas? Como é possível isso, meu querido? Me fala. A conta não fecha. O que dá a entender é que é um modelo onde... Sempre assim, né? Ele não explica nada e aí simplesmente lança uma frase: a conta não fecha. E aí, obviamente, as pessoas do outro lado não têm argumento nenhum, porque ou não estão interessadas ou simplesmente também querem que se foda e não falam nada. E ele segue no assunto. Você pode explicar de várias formas diferentes. Não tem uma conclusão, entendeu? Só que o ponto central dessa discussão aqui não é o que acontece no céu. Porque o céu é especulativo. A questão, quando você fala... O céu é especulativo? Não, o céu não é especulativo. O céu é estudado há milhares de anos. E a ciência moderna, principalmente, explica tudo o que está acontecendo no céu. Tudo, exatamente tudo. Todos os movimentos, as estrelas, as distâncias dos astros, o movimento de todos os astros, tudo explicado pela gravidade, pela ciência, por Einstein, que provavelmente daqui a pouco você vai falar alguma besteira sobre ele. Fala de forma da Terra, é falar da Terra, é topografia da Terra. Que nem eu estava falando teste de curvatura. Quando você sai a campo, você pega teste, eu vou até falar, tem um canal que chama Além do Horizonte Optical, é do André, ele é americano. Ele tem todo equipamento lá, investimento brutal para fazer teste Sei. de curvatura, ele faz direto. Tá lá no canal dele, já levou lá cientistas para conversarem, é médico, é engenheiro, matemático, físico, tem debate então nosso lá com essa galera, só para você entender. Tá. Falando especificamente de topografia Tá da Terra, nervoso, calma. Não, não tô nervoso. Calma. não, Tô perplexo, só isso. mas Eu também tô, foda, eu sei que é Carioca, foda. estamos juntos. E quando você vai ver sobre esses testes de curvatura, É. a galera não consegue explicar, porque Quando você vai ver sobre esses testes de curvatura, a galera não sabe explicar. Ótimo argumento. Que galera e que testes? Vamos colocar... Faz um teste, chama físicos reais, cientistas reais, vamos fazer e os terraplanistas, vamos fazer um teste de curvatura, então? Vamos pegar e colocar, vamos lá na linha do mar e pôr uma luneta lá. Se eu não conseguir enxergar a costa da África, é porque
tem algum problema. Que testes de curvatura são esses que vocês fazem? Vamos lá. Realmente não era para você avistar algo que você está avistando. Se você Você está constata que a avistando, é porque é para você avistar. Não tem como você provar isso. Eu acabei de falar. Dá um zoom na África, então. parada Por não tem exemplo, curva. por que alguém no Brasil, essa é complicada para você responder, consegue ver constelações que não são visíveis a alguém no norte da Europa? Por Boa, exemplo. carioca. Então, porque o que dá a Ah. entender é que o céu ele funciona como uma espécie de lupa. Aqui é o teu cruzeiro. O que dá a entender. Está vendo que não tem nenhuma constatação ou nenhum fato científico ou nenhuma comprovação científica. Ele fala tudo dá a entender, os caras, eles. do Sul. Sim. Lá Não. você tem o que você está Lá tem a falando. estrela polar. Sim. E aí, vamos lá. Tá do outro Vou te lado. explicar. Ah. Você consegue ver? Sim, o que ele está dizendo é, ou seja, existem as constelações que só são possíveis de serem vistas do hemisfério norte e tem as constelações que são só possíveis de ver do hemisfério sul. Isso é óbvio isso. Por quê? Porque a Terra é esférica. Se você está aqui embaixo, você consegue ver o Cruzeiro do Sul, que está para baixo. Se você... As constelações que estão aqui no hemisfério norte, quem está no hemisfério sul não consegue ver, porque tem a curvatura da Terra, isso é óbvio. Se a Terra fosse plana, todo mundo veria a mesma constelação. Isso é meio óbvio, né? E aqui, você não consegue ver aqui. Perfeitamente compreensível pela Se extensão. fosse plano, você ia ver. Não dá. Primeiro, porque sua visão não é ilimitada. Ah, Segundo, porque tem o efeito de refração, a distorção da luz. As estrelas mudam de posição, elas estão rotacionando. entendi. A refração só acontece com as estrelas do lado de cá. Aí pro lado de lá não tem refração. Aliás, você só consegue ver as do lado de cá. Tem refração. Aí olha para lá e não vê. Como assim? Em torno da Polaris, que é fixa. A Polaris está sempre no centro. Tá. O que é Polaris? A Polaris é a maior estrela das constelações, ela fica no centro e as outras, Tá. ela é a única estrela que está ali estacionária, as outras ficam circulando em torno dela. Mas Peraí, as outras estrelas estão circulando? Mas onde estão essas estrelas se não existe espaço? E que estrelas que estão circulando? E falando nisso, ótimo, vamos entrar no assunto da Polaris. Então, por que você, no Polo Norte, olha para o céu e vê as estrelas girando num sentido, e quando você vai para o Polo Sul, que no caso de vocês não existe Polo Sul, né? Porque qualquer lugar na borda da Terra é o Polo Sul para vocês. Por que do Polo Sul, você olhando, você estando no Polo Sul, que é na Antártida, você vê as estrelas girando para o outro lado? Como isso é possível na Terra plana? Mas olha que interessante o que ele falou. Ele falou que, se eu estou de um ponto X da Terra, eu não consigo enxergar lá do outro lado. Compreensível por causa dessa limitação que existe, por causa dos efeitos de refração. A sua vista não é boa. Não, só o Superman, né? Vamos lá. Você está no Mas eu vou explicar outra coisa. Tá, explica porque eu tenho uma outra pergunta. Tem várias perguntas. Não, porque... Ele é muito louco. Não, porque... Mas, pensa comigo. Eu tô pensando. Ele fez essa pergunta. Fez. Agora eu devolvo outra pergunta para ele. Vai. No modelo do globo, como que a gente está nesse exato momento? Vagando no vácuo do espaço, numa velocidade absurda. É uma combinação de velocidades que resultam a mais de 2 milhões de quilômetros por hora nessa suruba cósmica. Bola rodando. Ai. Sim, todos os astros estão em movimento. E esses movimentos são todos explicados, principalmente pela teoria da relatividade geral. Qual é o problema nisso? O fato de você não entender como as coisas funcionam, como a movimentação dos astros funcionam, o fato de você achar que isso é muito complexo não faz dela uma mentira. A única coisa que faz é entender que você não entende sobre isso. E por isso você acha que é tudo mentira. É isso. Do lado, bola pro outro, tudo em torno do Sol. Perfeito. Show. Não é tudo em torno do Sol. O nosso sistema solar, os astros que estão dentro do sistema solar estão em torno do Sol. O Sol também está girando. A nossa galáxia também está girando em torno de alguma coisa bem maior. Se você está vagando num universo que, em tese, ele é infinito, né? Nessa velocidade absurda, e a Terra está rodando sempre, ela nunca está parada, está girando em torno do próprio eixo,
A cada 6 meses era para nós estarmos direcionados para posições diferentes no universo e a observação das constelações deveriam ser diferentes, porque a gente estaria em pontos diferentes do universo com estrelas diferentes. Mas não, o céu é sempre o mesmo. Tudo Mentira. Mentira. O céu não é sempre o mesmo. O Big Bang data de mais ou menos 13,8 bilhões de anos. E de lá para cá, a posição das estrelas mudou muito. O problema é que você não entende a dimensão das coisas. Tem uma coisa que você não entende que chama-se escala e tempo. Então, não adianta você querer dizer que as coisas não mudam. Simplesmente falar, não, as coisas não mudam. Mudam. O problema é que essas estrelas que você está falando que não mudam de lugar, elas estão a bilhões, milhões de anos-luz daqui. Então, para você ver uma estrela que está a milhões de anos-luz daqui mudar, andar meio centímetro no céu, vai levar milhões de anos. É isso que você não entende. Você não tem noção da dimensão do espaço e do cosmos. Então não adianta você falar, as estrelas não mudam de lugar. Elas mudam de lugar, só que leva milhares, milhões, bilhões de anos para isso acontecer e ser perceptível. Você entende o tamanho da bobagem que você está falando? Padronizado, exatamente igual. Então essa pergunta que você fez, ela é boa pra caramba, justamente por isso. Ó, a estrela Polaris, ela tá sempre fixa no meio. Cruzeiro do Sul sempre vai estar lá. As outras estrelas em torno da Polaris sempre estão ali. Sim, o Cruzeiro do Sul sempre vai estar lá. É verdade. E por que que eu, na Europa ou em qualquer lugar do hemisfério norte, não consigo ver o Cruzeiro do Sul? Por quê? E tá lá. E há quantos bilhões de anos a gente tá vagando nesse universo? A conta 13,8. não fecha, entendeu? Por isso que eu tô falando, o céu é especulativo, pô. Agora, na NASA você acredita. É a prova. Hã? Na NASA você acredita, né? Não, é que assim, não é questão de Que eles acreditar. foram pro espaço. que eles- Não, então, não, essa questão de espaço Não tem problema nenhum. Não, isso daí Nada a é ver com a Terra contestável. plana. Isso daí é Tá. contestável em ambos os modelos, tanto na Terra esférica quanto na. Entendi, Tem gente tá. que não acredita que o homem pisou na Tem, Lua e tem. acredita na Terra esférica. Tipo assim, É. essa aí é outra coisa, Eu entendeu? acredito nos dois. Vamos lá. É que nem eu tô falando. Terra, vamos lá. Modelo de Terra plana tem que Foi falar. ali até redondo. Qual que é o lance do modelo de Terra plana versus globo? É falar de topografia, porque vocês têm que concordar comigo pelo menos em uma coisa. Vai. Você acredita que a Terra é esférica, beleza. Tá. Mas se eu provo pra você que não tem curva, você não pode falar que tem curva, pô. Tem. Então prova que não tem curva. E outra, modelo da NASA. A NASA não tem modelo nenhum da Terra. A NASA foi fundada em 1958. A NASA é um órgão de governo dos Estados Unidos que explora o espaço. Eles não apresentaram nenhum modelo da Terra. Perfeito. Não, então, é aí que tá. Se ele provar que não tem. Esse é o lance, pô. Vou dar um outro exemplo. Tá aí o lance. Navio tá no mar, certo? Manda bala, vai. Navio tá indo, Uhum. certo, Boletar? Morde O só. navio, exatamente, ele some Sim, de baixo para cima. sim. Acabou de refutar o modelo do globo. E eu vou explicar por quê. Ah, meu Deus. Ele some de baixo para cima. Uhum. Aqui, tá indo embora, ele começa a sumir assim, no horizonte, certo? Certo. Porque ele tá fazendo curva, ou não? Tá Claro. sumindo. Ó. Exato. É. Se você sobe num ponto mais alto, ele volta a aparecer de baixo para cima de novo. Isso. Você entendeu? O que Sim. ele falou. Se aumentou a tua altura, você volta a visualizar ele de novo. Aí entra na segunda parte da explicação. Vamos lá, agora é com você. Ele acabou de refutar a Terra Globo e não sabe. Aham. Mas ninguém sabia disso, nem eu sabia também, há uns anos atrás. Sabe o Sei. que é o lance aí? É. Eu não falei que tem um efeito de refração, Sei. no fio da luz? É. Isso daí que você acabou de falar é a miragem inferior. Miragem inferior. O nome desse fenômeno é miragem Você inferior. não sabia. Não, tá tudo aí, você pode pesquisar tudo que eu tô falando, tá? Miragem Pelo amor de Deus, isso aí inferior. eu não tô brincando. Nada eu tô brincando aqui, tô falando É só depois que tá aí, verdade, tudo pra verdade. pesquisar isso aí, tá? Fica gritando de cada um, depois ele vai gritar. Miragem inferior, vai. No modelo do globo, pela existência da gravidade, o mais denso deveria estar aqui embaixo. Os gases mais densos da atmosfera deveriam ser puxados pela força da gravidade. E está. Os gases mais densos estão embaixo. Óbvio, tudo que é mais denso está embaixo. Como assim? É muito fácil você ver isso. É só você ir no nível do mar e ver qual que é a pressão atmosférica no nível do mar e subir uma montanha de 1.000, 2.000, 3.000, até o Everest de 8.000 metros e ver qual a pressão atmosférica lá. Você vai ver que a pressão atmosférica embaixo é muito maior do que em cima.
É simples, acabou. Prova o contrário e sua tese está certa. Da onde você tirou essa informação que o que é mais denso está em cima? E virem para baixo. Quando a luz descesse e refratasse, o que deveria acontecer é uma miragem superior. A miragem superior é quando você... Isso ocorre em fenômenos que são considerados raros, chama Fata Morgana. É quando o cara avista lá na linha do horizonte e vê o barquinho lá em cima, parece estar flutuando no ar. Os caras pensam que é feitiçaria, entendeu? É literalmente uma miragem, mas isso acontece por causa desse desvio da luz. Porque ali, naquele momento em específico, houve uma mudança brutal de temperatura e a composição dos gases da atmosfera daquele ponto se modificaram, que fez com que a luz desviasse de uma forma diferente e criasse a miragem superior. Entendi. Basicamente é isso. O que acontece na prática... Só que o que acontece na prática, quando você sai a campo fazer os testes, em 90%... Sai a campo para fazer teste. Ô, Xandão, me fala um teste que você foi a campo para fazer. E outra, você tem condições de fazer um teste? Você sabe o que é um experimento científico? Você tem noção do que precisa para você fazer um experimento científico? Ou você só fica pesquisando em canal de YouTube de terraplanista e vem falar esse monte de bobagem? % das vezes, é isso que você acabou de falar. Primeiro a parada some de baixo para cima, miragem inferior, provando que o menos denso está abaixo e não o mais denso, como deveria ser no modelo do globo. Conclusão: o comportamento da atmosfera não é aplicável no modelo do globo. Não Meu Deus do céu! É o contrário. Mas se é o contrário, faz uma tese, prova isso. Prova que a parte quando você está na praia, o ar é menos denso do que lá em cima. Prova isso. É tão fácil. Vai com um equipamento de pressão atmosférica no nível do mar, tira lá, vê lá. A pressão atmosférica aqui no nível do mar é tal. Aí sobe numa montanha de 3.000 metros e mede a pressão atmosférica. Acabou. Você ganhou. Você vai lá, você vai ganhar prêmio Nobel. Você vai ficar famoso no mundo inteiro, milionário, provando que tudo que se sabe sobre pressão atmosférica e densidade do ar estava errado até hoje e o Xandão está certo. Pronto. É tão simples. Viu? A parada é doida. É doida mesmo. Nossa, super. Isso aí é um tiro. Não, isso aí é um tiro. Porque aí você junta dois fatores. Deixa eu explicar só para vocês entenderem o raciocínio. Primeiro, se a gente partir da teoria, lógico, colocar como teoria, porque, óbvio, eu não sou, na verdade, eu posso estar errado. Posso, mas... A ignorância já começa a partir daí. Quando você está falando do mundo científico, teoria científica não é o que você acha que é. A palavra teoria sozinha, ela é alguma coisa que é teórica, né? Que é uma tese. Só que no mundo científico, teoria científica é algo que foi comprovado cientificamente. Então, tudo começa com uma hipótese. O cientista ele tem uma ideia. Eu acho que é assim. Ou seja, ele apresenta uma hipótese. Depois que ele apresenta uma hipótese, ele coloca essa hipótese dele, essa tese que ele tem, para o jogo. E aí as pessoas, cientistas, por pares, vão fazer verificações, vai ser falseado, vão tentar de todas as maneiras mostrar os lados corretos e falsos dessa tese, até que, após incansáveis testes e observações e etc., e tudo que envolve o processo científico, chega-se à conclusão que aquela hipótese foi comprovada, ou seja, é verídica, é factual, é um fato. E aí ela se torna o quê? Uma teoria científica. Então você não sabe nem o significado do termo teoria científica. Estou falando de coisas que são observáveis, que todo mundo pode tirar. Se não tem curva, primeiro ponto, e a atmosfera não se comporta do jeito que deveria, segundo a ação da gravidade, porque sem gravidade é impossível de ter esfera, o que sobra para o modelo da bola? Nada. Não dá. Não dá para você sustentar essa... Vamos lá. Primeiro que gravidade e atmosfera não são coisas que necessariamente precisam estar juntas. A Terra tem atmosfera. Sim, quem mantém a atmosfera aqui embaixo é a gravidade. Mas,
por exemplo, a Lua não tem atmosfera e tem gravidade. Então, isso que você está falando é uma puta bobagem. Parada, velho. Acabou com O você. modelo heliocêntrico todo é baseado na gravidade. Bicho, se você vai na atmosfera e você vê que a atmosfera se comporta do jeito contrário ao que a gravidade tá. Mas você continua falando merda. O que você está falando é mentira, simplesmente é o jogo da mentira. Então vamos falar mentira e beleza. Então tá bom, então vamos falar mentira. Se é assim, o que você está falando é simplesmente mentira. Mentira. Falando, não tá funcionando. E pior, não tem curva. Não tem. Você vê que a parada é. As fotos registradas aí de montanhas a mais de 500 quilômetros. Mentira! Isso é mentira. De distância. Era pra a montanha estar. Você não vê. Nossa, era pra ela estar muito abaixo da curvatura. É impossível você ver algo na linha do mar. Se o observador estiver na linha do mar, na linha do mar, né? 0 metros de altitude. É impossível você ver qualquer coisa a 500 metros de distância. 500 quilômetros de distância. Impossível. Impossível. Se você conseguir fazer isso, vai lá. E fica milionário, foi o que eu te falei. Prova. Pega uma ilha que está a 500 quilômetros de distância e olha para ela. A não ser que você suba no Monte Everest. 8.000. Aí tem que fazer um cálculo. É possível ver uma montanha que está a 500 quilômetros de distância? Talvez, dependendo da altura do observador. Agora, na altitude zero, no nível do mar, não é. Você está mentindo. Não tem refração que justifica isso. E o cara consegue avistar com equipamento infravermelho. Que cara? Mostra alguém. Mostra, em vez de falar blá, 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 mostra alguém que observou algo que esteja a 500 quilômetros de distância no nível do mar. Mostra. É doido, eu tô falando pra você. Eu quero que você fale sobre o sol da meia-noite. Da Antártica, no caso, porque o aí da pegou. Norte, ele Aí pegou. Da Antártica eu não sei. Ah! Da Antártida eu não sei. Eu não sei. Bom, eu poderia parar o vídeo por aqui já, né? Acabou a conversa. Ele provavelmente vai falar do sol da meia-noite no Polo Norte, que em tese funcionaria para o modelo do globo ou da Terra plana, porque eles falam que o Polo Norte está no meio, né? Então você conseguiria ver o sol lá. Só que o problema é que na Antártida, no Polo Sul, seria impossível você enxergar o sol 24 horas por dia, justamente porque você não consegue ver, né? Se para eles a Antártida é a borda do mundo, você está aqui de um lado. Como é que você vai ver o sol lá do outro lado? Se você não consegue ver as estrelas todas que estão no céu, como você conseguiria ver o sol do outro lado do mundo? E não é o que acontece. Quando você vai para a Antártida no verão antártico, você consegue ver o sol 24 horas por dia, rodeando você. Agora me explica isso aí. Explicar. Ele permanece eu vou explicar acima do horizonte 24 horas. Não. É parte da Antártica durante o verão austral. Na ponta da Terra. Por que fica 24 horas? Então, tem uma explicação para isso, só que eu não fui lá observar o sol. Eu sou um cara que, assim, ó, eu falo daquilo que eu vejo. Não, não tem, é especulação. Porque... A especulação. Meu Deus do céu, velho. Jesus. Funciona do seguinte, ó. Esse fenômeno do sol de 24 horas da Antártica já teve fraude sobre esse experimento. Já tentaram fraudar isso só para mostrar que estava acontecendo. Já tentaram fraudar. Quem tentou fraudar? Quem tentou fraudar? Mostra isso. Ou simplesmente é mais uma coisa que surgiu da sua cabeça e que você vomita para as pessoas, tipo, beleza, tentaram fraudar. Sim, foram ver, não tava. Então, assim, eu não sei se... Foram ver, não tava. Quem foi ver e não tava? Gente, tem vídeo. É só você colocar sol da meia-noite. Ou senão você vai lá. Sabia que você vai lá, você vai até Ushuaia, você compra uma passagem, você vai lá para a Antártida. É caro, lógico que é caro. É uma viagem exótica, né? É caríssimo você ir até a Antártida. Não é um lugar normal de ir. As temperaturas lá não são para a vida humana. Ninguém sobrevive lá. Não tem um hotel Hilton lá que você vai, sai de sunga e vai na praia na Antártida. Não é um lugar turístico igual os outros. Mas é possível ir sim. Você pode ir, qualquer um pode ir.
Inclusive, o Almir Klink já foi algumas vezes. Ele invernou lá, com o barco dele sozinho. Isso realmente ocorre. Agora, tem, Walter Business é o nome do cara, ele é um cientista, Ele é defensor empresário. do modelo do globo, Aham. e ele fez num programa de computador a simulação do Sol de 24 horas na Antártica, como que ocorreria? Através de refração, da distorção da luz. Ah, meu Então, Deus. em tese, seria possível de acontecer o Sol de 24 horas lá na Antártica, no modelo de Terra plana, graças à refração, certo? Certo. Esse Não. fenômeno explicaria. Não Eu explica posso- nada. É que Nem entendi o que você falou e não sei nem de que fenômeno você está falando. Não explica. sem vocês visualizarem, Se vocês não o vão Sol- entender o que eu estou falando. Vamos lá, Eu usaria o exemplo de uma piscina pra Vamos vocês lá. entenderem. Eu sei, por exemplo. Quando você joga uma moeda no fundo de uma piscina Jesus. e você está observando ela de fora da piscina, Ela cai torta. exato, você bota a mão para tentar pegar ela, você não vai pegar. Mas, Ah. Exatamente. Bola os também caras, só quando fala pescam, merda, né, mano? pescavam antigamente com flecha, Flecha. não podia mirar onde o peixe estava, tem que ser um É. pouquinho mais pro lado, é uma coisa que ele Perfeito. percebia na hora, entendeu? Perfeito. É isso aí que é o fenômeno da distorção da luz, que é a refração. Agora imagina isso aplicado no céu, que são camadas e mais camadas infinitas de atmosfera com gases. Camadas e mais camadas infinitas de atmosferas com gases. Espalhados, que estão a todo momento, de modo dinâmico, se movimentando. O desvio da luz é Acho que você tá brutal. vendo aqui, mas tá aqui o negócio. Esse é o lance. É por isso que eu falo, o céu é um lance especulativo. Então, você me pergunta do sol de 24 horas da Antártica, porque o do norte, o solstício lá que acontece de verão, isso é possível em ambos os modelos. Ambos os modelos explicam isso daí categoricamente, vamos dizer assim, entendeu? Agora, o sol de 24 O horas... cara, quando não sabe falar, começa a tentar pôr umas palavras difíceis, né? Para ver se cola categoricamente. O que você quis dizer com isso? Como assim? Explique-se melhor. É isso, os caras sempre falam, ó, acontece. Aí eles botam uma time-lapse, mostra lá. Beleza, já fraudaram isso uma vez, depois fizeram de novo, acaba que você fica nessa que você não sabe no que acreditar. Eu, se eu sou você, vou pra lá, faço a live e provo. Isso, carioca. Pronto, é o que eu tô falando. Vai lá e prova. Ou você vai lá e fala, ó, realmente, tem o sol fica rodando 24 horas por dia, e não é por um dia ou 2 dias, não. Fica lá 3, 4 meses, durante todo o verão antártico. Vai lá e prova. Vai lá na Antártica, prova que o sol se põe lá durante o verão, acabou. Conversa, você ganhou. De novo. Ganhou, tá 2-0 para você já. Mas, Ia ser bom, e hein? como que nós vai pra Antártica? Ah, Você poderá ter... compra uma passagem. Compra uma passagem. Você quer? Porra, passa aí seu e-mail que eu vou te passar algumas agências de turismo que vendem. Você pode ir amanhã para lá. Você pega um voo até Ushuaia ali, Cidade do Fogo, ali embaixo, e de lá você pega um voo e vai para a Antártida. Passa uma semaninha lá. Você fica lá e vai ver. Tem que ir no verão, né? Pede dinheiro emprestado pra mulher, caralho. Se ela não é Você cilíndrica, vai lá. Não, mas não é assim que funciona. Não, mas não é assim que funciona, Jaqueline. Já que paga pra Ó. ir pra Antártida. Vamos lá. Se o não, sol não. está iluminando Que uma terra custa? plana. Sim. Pede patrocínio meu gin. Vamos dizer se tivesse. Não é esse o lance. O Vamos- problema, você vamos- sabe que tem o Tratado Antártico. Ó, Você sabe disso aí, né? de vários países. Você não pode explorar, não Não. existe mesmo se você fosse bilionário, se tivesse jato, nada, não é assim que funciona. Tá. O que tem lá é uma área demarcada. O Tratado da Antártida não tem nada disso. O acordo entre os países da Antártida é para que não hajam testes nucleares, bases militares lá. Todos os países têm base lá para pesquisa e outros fins. É isso só que trata-se do Tratado da Antártida. Qualquer um do mundo pode ir conhecer a Antártida. Qualquer um. Livre. Você, inclusive, pode pegar o seu barco e ir para a Antártida. Obviamente, você vai precisar de autorizações, como você precisa para ir para qualquer lugar do mundo. Você não sai daqui e vai para Turquia, para Europa, para África, para o Japão, para qualquer lugar do mundo que você for, você vai precisar do que o país exige, do que o lugar exige, né? Como há um tratado, você vai precisar de autorizações, ou seja, você vai buscar uma agência que vai cuidar de toda essa papelada para você. E sim, você pode ir. Dá pra turismo. Você vai lá, você tira foto com os pinguins, vê umas geleiras e Mas vai. só- Não, você não tira foto com o pinguim. Você pode ir e ficar lá no meio, se hospedar. Você pode ir, inclusive, até o ponto zero lá, que é o extremo do Polo Sul. O Polo Sul cartográfico, né? Não o Polo Sul... Existe uma diferença entre o Polo Sul real e o Polo
por conta do magnetismo da Terra que isso muda um pouco, né? Mas existe, você vai lá e vê. E o Sol vai girar 24 horas na sua cabeça. Não vai ter como lá ver o Sol, o tal Sol Se aí. o Sol Vai está sim. iluminando a Terra, como um holofote. Senão eu iria, se pudesse. Com certeza. Você pode ir. E você está sendo desonesto em falar que você não pode. Você já tentou ir? É mentira. Então vamos lá. Se alguém te pagar uma passagem para ir lá, você vai? E aí, se você olhar o Sol da meia-noite, você vai parar de falar esse bando de besteira? Eu gostaria de A ver. gente pega um Pelo menos para holofote. saber se acontece mesmo ou não. Ilumina a Terra. Como se Só fosse que isso não define a topografia da Terra. Presta Desculpa. atenção, presta atenção. Tá iluminando. Não, só nervoso, cara. Define sim. Estou super Claro que calmo. define. Muito hormônio. Se o Sol está Ele tá iluminando a chocado. Terra É. com um Tá holofote, chocado. está aqui, um holofote iluminando a Terra. Certo. Né? Eu quero saber a geometria, tá? Que produz simultaneamente dia no Brasil, né? Uhum. Noite na Austrália Uhum. e amanhecer na Europa. Easy. Pronto. Então, lembra que Easy. no modelo da... Tá ligado? Pronto. Tô Você iluminando. entendeu a pergunta dele? Ah. Dia no Brasil, Eu entendi. noite na Austrália e amanhecer na Europa. É a transição do Sol. Ele tem- Ou seja, Não, Ele acendeu um seria holofote. isso aqui, ó. não Acender um outro holofote. Exato. Acender um outro holofote. Ele falou, manhã... Ó, literalmente, Tem porque vários no holofotes. modelo... Eu acho, Entendi. na teoria teria que ser vários holofotes, né? quando o cara é pego né, ele entende a besteira que ele falou, ele tenta rir, vai tentar desviar do assunto agora. Como é possível isso que o Carioca falou agora ser possível? Porque se o Brasil está aqui, a Europa está aqui e a Austrália está aqui, como pode ser dia aqui, ser noite aqui e aqui está amanhecendo? Como é possível isso? Ou seja, o Sol tem que estar iluminando 3/4 da Terra. É isso? É isso aí. Teoria dele. Não, é que essa parada Pega seria... laranja, caralho. Gera luz, você vai ver. Ah, Sim, eu entendi o que você falou. É isso. É fuso horário, irmão. Não tem Se como. fosse plano, não, dava. mas tem. Não tem. É Não, igual mas para tem. todo mundo. É lógico. Você pode girar um pouco assim, porque aí faz a translação, né? Você Ixi, sabe a Maria. translação? Eu não tô entendendo mais nada. Não, é Atrelação. porque tá Para- falando do céu. Os caras tão o bêbados, céu não é determina possível, a mano. topografia, Você é o não que eu tô tomou falando. hormônio, você tomou umas drogas pesadas. Nossa, não. Você é bom, carioca, pelo amor de eu Deus. não sou, não. bom, vamos lá. Eu Eu não sou muito confiável, tá? Mas eu tô fazendo. É questionamento legítimo. E tudo que eu falei aqui de informação, de refração, de teste de curvatura, qualquer um pode pesquisar, quem Que vai quiser. achar informação. Ah, você cada um na sua, velho. Que nem eu falo. Qualquer um pode pesquisar mesmo e com uma simples pesquisa vai ver que tudo que você está falando é mentira. A molecada fala. Muitas pessoas simplesmente vêm e falam que despertaram, que foram atrás de ver realmente a Bíblia, porque o modelo da Bíblia não tem nada a ver com o modelo da NASA, já começa daí, a terra que Deus criou. O modelo da Bíblia não tem a ver com o modelo da NASA. Primeiro que a Bíblia não tem modelo, né? As coisas que a Bíblia fala são bem, assim, superficiais e dá margem para vários entendimentos. E outra, a Bíblia não é um livro de história, para começar. E nem um livro de geografia, e muito menos um livro topográfico. E modelo da NASA, de que modelo você está falando? Mais uma vez, a NASA foi fundada em 1958. Em 1958 a gente já sabia há muito tempo que a Terra não era plana. Não tem nada a ver com isso daí, nada, zero. A terra, na Bíblia, é um reino feito para nós. E nós somos a cereja do bolo da criação, certo? Certo. A terra ela foi preparada de um modo específico para que houvesse vida apenas aqui. É por isso que lá... Então, você está vendo que aí já começa a misturar com religião? A Bíblia diz que esse negócio de terra plana não tem nada a ver com ciência, simplesmente é tudo baseado em religião. Só que eles querem, de qualquer maneira, demonstrar com a ciência deles que isso é factível, que isso é real. E para isso, eles fazem o quê? Negam qualquer coisa que você mostrar. Então, todos os cálculos que existem, todas as fotos que existem na Terra, para eles é tudo mentira, é tudo fake, é tudo falseado, é tudo. Eles dizem que é CGI. Então, fica difícil. Eles não querem a verdade. Nos planetas não existe uma atmosfera compatível para que exista vida. Da forma que tem aqui, não tem nada. Tem, então. Não. Tá. E segundo a Bíblia, alienígenas são demônios, inclusive, né? Não existe esse negócio de ter, entendeu? São os anjos caídos. Mas, enfim. É porque é uma coisa que vai literalmente na contramão de toda
a forma como a gente foi educado durante a vida e do nosso olhar para o universo, para o mundo, entendeu? Isso se confronta diretamente com essas ideias. Então, incomoda. Que nem você aqui mesmo, né? Você falou que você estava assim, chocado. Você fica até assim, fala, cara, o que esse doente está falando, né? Mas, pô, isso aqui não é nenhum cinismo da minha parte, não, né? Nada. Eu só realmente eu busquei por informações que são factíveis, qualquer um pode checar. Você buscou por informações aonde? Você não buscou por informações. Vai estudar física. Qualquer um pode checar o quê? Do que você está falando? E eu fui tentando entender a coisa, entendeu? Pois é, só que você foi tentando entender por canais de terraplanistas. Que tal abrir a cabeça para a verdade e tentar entender da maneira correta, fazendo experimentos corretos da maneira certa? Eu sou um cara verdadeiro. Você está me perguntando, eu estou respondendo, entendeu? No que eu acredito hoje. Lógico. Né? Que nem eu falei, se fosse provado a curva e a gravidade, assunto encerrado. Mas é provado, é que você não aceita a prova. É provado e comprovado, e tem foto, já fomos para a Lua mais de 7 vezes. A gente tem foto de Marte, da Lua, de Vênus, de Saturno, de Júpiter, do Sol, tem foto de tudo, só que tudo para vocês é mentira. Então, como é que faz? Não tem como. Realmente uma esfera, tá tudo compatível aí. Agora, não adianta, você fala do céu, o céu não determina a topografia da Terra. Você vai ver lá o teste de curvatura, você é ensinado que a parada desce por causa da curva. Você vai lá tirar a prova dos 9, você vê que não tem curva. É tudo jogado no ar. Você vai ver que não tem curva. Qual teste? Desbanca um teste de curvatura. Vá lá. Naquele próprio... como é que chamava? Aquele Behind the Curve, que é uma série que passou no Netflix, que era o negócio da Terra plana. Eu esqueci o nome em português. Aquela própria série termina com um teste de curvatura que deu errado. E eles falam, realmente a gente teve um problema, que é o quê? Eles pegam um lago, não sei onde que é, no Chile, que tem tantos metros, eles vão numa borda do lago até outra margem do lago, que está não sei quantos quilômetros, que deveria ser, ou seja, eles pegam um laser eles gastaram $20 mil num laser de altíssima precisão, eles posicionam corretamente o laser de um lado e vão do outro lado a tantos quilômetros do outro lado, e eles põem lá um papelão furado ali, né? Com exatamente a medida que o laser está do outro lado da margem. E se a Terra fosse plana, esse laser ele ia ter que bater exatamente naquele ponto, porque se a Terra é plana, a luz não faz curva, né? Quer dizer, até faz, mas não em condições só específicas, né? A luz teria que ir reta. E o que acontece? A luz não tá. Aí eles fazem o quê? Aí eles levantam um pouquinho o papel do outro lado e a luz encaixa. Ou seja, a curvatura da Terra baixou e a luz está batendo em cima do papelão. Ela deveria bater embaixo. E aí os terraplanistas na série falam, a gente teve um problema. A Ilha Sumítica tá lá. Para qualquer um fazer o teste lá e ver. A Ilha Sumítica é uma ilha que não poderia ser avistada segundo o modelo do globo. Deveria estar abaixo da curvatura. Você registra. Mentira de novo. Eu já vi esse teste da Ilha Sumítica que eles fazem. Primeiro que eles eles falam que a altura da Ilha Sumítica é uma e a gente vai ver nas cartas existentes é outra. Então eles já mentem da altura da ilha, começando por aí. E eles vão a um ponto que está a 30 quilômetros da Ilha Sumítica. E aí você vê lá no teste, na ferramenta que eles usam para fazer esse teste de curvatura, você vê que com a refração tal, você veria a Ilha Sumítica, o topo dela. E aí quando ele mostra a imagem com o zoom, é exatamente o que você vê. Você vê só o topo da ilha. Ou seja, exatamente como você deveria ver com o cálculo de curvatura da Terra. E aí eles falam que você não poderia estar vendo a Ilha Sumítica, mas você não está vendo a ilha inteira, você está vendo só a pontinha, que é exatamente o que o globo fala que você vai ver. E aí eles simplesmente mentem. É mentira. Israel. Tudo que é teste de curvatura, é ponto para Terra plana. Aí você vai questionar a tal da gravidade, que é uma teoria
de explicação. Não é uma teoria, eu acabei de falar isso, é uma teoria científica. Teoria científica é algo que foi comprovado. Se você não sabe disso, vai pesquisar como que a teoria da relatividade de Einstein foi comprovada, inclusive foi comprovada no Ceará. Se você não sabe, vai estudar um pouquinho que você vai entender como foi comprovada. Do porquê que os corpos caem. Aí você vai ver na termodinâmica, que você consegue tirar a prova dos 9. Você entende que a matéria se movimenta graças à difusão, que é por causa da energia. A África ao mesmo tempo. Isso daí é Eratóstenes, você está falando. Porque... Aí, Aristóteles. Não, mas peraí, não. Eratóstenes é o modelo do globo. Aham. Eu vou explicar por que Eratóstenes. esse raciocínio. Sim. Entendeu? Ou não, Bola? Não. Você Não, sabe o que você falou, eu entendi. Eu entendi o Erastóteles. Ah, o O Eratóstenes. Eratóstenes. Eu não tô ligado. Eratóstenes. Não, é porque no modelo do globo, como que os caras chegaram num número, né, de distância entre os astros e a Terra? Eratóstenes, através dessa diferença de sombra, ele fez um cálculo matemático onde um dos lados do triângulo deveria ter esse suposto raio da Terra de 6.371. Não é redondo, é triângulo. Não, eu tô falando do cálculo, no caso. Ah, porque tá. ele precisou de um eclipse. Ficando bem louco. Não, é doideira. Parece doideira. Precisou acontecer um eclipse para ele fazer esse cálculo. Não precisou nada de eclipse. Olha que bobagem que você está falando. Ele percebeu que ao meio-dia, quando o sol estava a pino, numa cidade, uma esfinge, uma coisa que tinha lá, não fazia sombra nenhuma. E ele percebeu que no mesmo horário, uma cidade que estava a tantos quilômetros de lá, tinha uma sombra de tantos graus num objeto que estava perpendicular ao solo, ou seja, 90 graus ao solo. Aí ele mediu a distância entre uma cidade e outra e percebeu que ao mesmo tempo, ao meio-dia exatamente, aqui não tinha sombra e aqui tinha sombra. Isso só seria possível se a Terra fosse plana. Isso não seria possível, porque a sombra estaria exatamente igual nos dois locais. Como a Terra é redonda, você vai ter de um lado um negócio reto, por isso que você vai ter a sombra diferente no mesmo horário. Só isso. E ele, sabendo a distância entre uma cidade e a outra, conseguiu calcular, fazendo uma regrinha de 3 básica ali, ele conseguiu calcular a circunferência da Terra. E vou te falar uma coisa, ele errou por muito pouco, tá? Coisa de 2.000 quilômetros. Ele falou que tinha 40 mil, alguma coisa assim, e a Terra tem 42 mil quilômetros. Então, em 200 e tanto antes de Cristo, Eratóstenes já descobriu a circunferência da Terra. Medir supostamente qual seria a distância da Terra em relação à Lua, e dali da Terra em relação ao Sol, em relação aos outros. Existe um modelo matemático que foi projetado através de Eratóstenes, entendeu? Para poder calcular isso daí. Não existia um modelo matemático que foi feito por Eratóstenes. A conclusão que ele chegou a respeito da circunferência por conta daquele cálculo das sombras fez com que existisse essa matemática. Não é que a matemática já existia e ele incluiu o pensamento dele. Não, o pensamento dele criou este cálculo matemático. Como que você consegue chegar nisso? Então, eles precisaram encontrar um meio de criar um modelo matemático padronizado para, a partir dele, projetar tais distâncias. E aí você faz com base num cálculo, entendeu? Ó, segundo o cálculo desse modelo, que a Terra tem 6.371 quilômetros de raio. Você faz aqui, tal, e chega numa conclusão X. Você quer medir, entendeu? Tudo parte de um princípio de um modelo matemático que foi estabelecido. Não parte de um modelo matemático. O modelo matemático existe por conta da observação, e não o contrário. Né? Que vem lá de Eratóstenes. Então, você perguntou do modelo da Terra plana. A questão é, como que eu vou saber com precisão, sendo que nem no modelo do globo os caras sabem? É um modelo. Porque ninguém sabe exatamente a distância. Eles jogam, é um modelo feito com base nesse... Você sabe exatamente a distância das coisas. Como que você sabe a distância? Por exemplo, quando eles foram para a Lua, eles deixaram lá uns espelhos na Lua, ou não tem também. Porque você vai lá na NASA ou nos locais em que eles têm esses
esses lasers que são apontados para esses espelhos, por exemplo, que estão na Lua, e eles sabem a distância exata. Por quê? Porque eles mandam um raio de luz, o raio de luz bate no espelho e volta. Eles medem o tempo, sabem a velocidade da luz, que é de 300 mil km por segundo. Essa luz leva 1,5 segundo para ir até lá, mais 1,5 segundo para voltar. Eles sabem exatamente a distância que a Lua está da Terra. É assim que se mede a distância das coisas. Esse modelo é um cálculo feito com base nesse modelo matemático. Mas quem que lançou? Só que o modelo é questionável. Quem que lançou que a Terra é redonda, então? Por quê? Quem lançou isso? O principal precursor do modelo da Terra esférica para nós, tipo de 200, 300 anos para cá, é a NASA. A NASA que inseriu esse modelo. 200, 300 anos? A NASA foi inaugurada em 1958. Como assim? Antes você tinha pensadores, cientistas que defendiam ambas as coisas. Você tinha físicos Dois que... lados. Você tinha pessoas que, por exemplo, acreditavam que a Terra, na verdade, estava parada, né? Que a Terra é uma esfera, mas estava parada no universo. Girava. Outros acreditavam que não, ela girava. Depois, mais para frente, o modelo mudou. Não, o que se achava era que a Terra era o centro do universo e tudo girava em torno. E aí a ciência que você tanto abomina descobriu que não, que é o contrário, que nós, dentro do nosso sistema solar, tudo gira em torno do Sol. E é isso que se sabe hoje, não é que a gente acha, se sabe e é provado, é que você não sabe. Então, se você fosse estudar física, astronomia, você ia entender, só que você não estuda, você vê canal de YouTube, então é impossível você entender. A Terra passou a ser inclinada a 23,5. O eixo dela é inclinado. Diz que foi Pitágoras e Aristóteles, Mas tinham outros que pensavam coisas que eram contrárias. antes de Cristo. Mas é isso daí, mas é isso mesmo. E aí, só que aí também teve a questão da diatribe entre a ciência e a Mas foi religião. eclipse, os caras se ligaram no eclipse. É isso aí que eu tô Mas falando. já ficou no eclipse. Porque a parada do eclipse, o que que é? Você faz uma observação no céu, com base nessa observação, você cria um modelo matemático, você estipula uma matemática, e a partir dela você tem que explicar os outros fenômenos. O problema é a taxa de precisão que isso tem. 100% preciso. A taxa de precisão é 100% precisa. Como que a gente consegue saber, por exemplo, que um cometa vai passar aqui daqui a 70 anos? E incrivelmente ele passa, né? Você não lembra do cometa Halley? Como que a gente conseguiu prever que o cometa Halley ia passar naquele ano exatamente? Como? Sabe como? Através das equações criadas por cientistas, através dos anos, das décadas. Entendeu? É assim que se faz. Então hoje a gente consegue prever com precisão absoluta os movimentos de todos os astros. Pitágoras diz que a Terra é esférica. Aristóteles, no momento, acho que ele foi mais de observação, de tipo essa coisa de sombra, Erastótenes. como é que se diz? Eclipse. Exatamente, ele foi na parte... que a Terra é o Sempre isso, sempre. E esse cara aí que você falou, o Eratóstenes. Eratosthenes, Fez a Eratosthenes. diferença de sombra. fez a matemática, Sim. fez um cálculo Já matemático. Assim, Caiu partindo do na pressuposto Não. de que a Terra tem 6.378. Ele não partiu de pressuposto nenhum. Você continua falando essa merda. Ele não partiu de pressuposto. Ele entendeu ele percebeu uma diferença de ângulo da sombra de objetos que estavam separados por tantos quilômetros de uma cidade até a outra, fez essa medição e criou estas medidas. Ele aferiu essas medidas e com essas medidas ele chegou à conclusão. Ele não partiu de pressuposto nenhum. Ele saiu do zero e chegou a essa conclusão. E por incrível que pareça, a conclusão dele ficou muito próxima da realidade. Caindo de raio, entendeu? Esse é o lance. Então, assim, o que eu estou tentando explicar, não sei se vocês entenderam o que eu estou falando, que é um modelo matemático. Ninguém entendeu o que você falou. Sim. Cria-se um modelo matemático para... Quem criou esse modelo matemático? Foi lá um brother do Erastótenes, falou para ele, o modelo matemático é esse, vai lá e faz o teste da sombrinha e vê. Não, é o contrário. Ele não tinha modelo nenhum. Ele criou esse modelo com
com o experimento que ele fez e os cálculos que ele trouxe para se criar um modelo. Tentar explicar. Detalhe que os caras fizeram isso aproximadamente 1.500 anos de Colombo. Mas, ó, aí tem outra 500 anos coisa. antes. Então, Só que tem uma coisa interessante aí. já viram que... Entendeu? Já sacaram. Só que tem uma coisa interessante aí. Esses caras não sabiam sobre refração. Naquela época não tinha Aí. isso. Puta que pariu. Pegou você. Entendeu? Por isso que eu tô falando, modelo. A gente tá discutindo aqui, é um embate de modelos, entendeu? Não, Tipo assim, ó. a gente não imagina está isso aqui é uma conversa discutindo de bar mesmo. embate Sim, de modelo. você tem- Existe um modelo do globo, que não é um modelo, que é comprovado há 1000 anos, e existe o modelo de vocês que não tem comprovação nenhuma. É um monte de rabisco no papel e um monte de tese absurda que não faz o menor sentido. É isso que tem. Essa é a real. informações sobre uma coisa, eu tenho sobre outra. Vamos Você tem um vamos modelo, conversar. a maneira como você enxerga. Eu enxergo de outra porque eu tenho outras informações sobre. As informações se chocam e é interessante questionar justamente por isso. Na época dos caras, não tinha teste de curvatura, não tinha refração, não tinha nada disso. O que você falou aí é verdade. Eles tinham que observar o céu para tentar imaginar como aquilo se enquadrava na Terra, entendeu? Para tentar explicar de alguma forma. Entendi. Eram os elementos que os caras tinham na época. Você está entendendo? Entendi. E aí, cálculos matemáticos eram feitos, porque a matemática nada mais é do que uma linguagem diferente para tentar documentar uma realidade, certo? A matemática... Meu Deus do céu, como você é capaz de inverter tudo? A matemática não é nada disso. A matemática é a constatação das coisas que se torna matemática. A matemática nada mais é do que o espelho da realidade. Não é que existia a conta de 1 mais 1 igual a 2, e aí depois eles pegaram essa conta para justificar que quando você pega uma maçã mais uma maçã, você tem 2 maçãs. Não, é o contrário. Você tinha uma maçã e juntou com outra maçã e você chegou à conclusão que 1 mais 1 é 2. também pode conter erros. Se você coloca lá uma variável errada no experimento, vai dar tudo afetar. errado. Exato. Porque as pessoas... Não, você não vai colocar uma variável errada. A variável vai se mostrar errada. Você tem um entendimento totalmente contrário da ciência e da matemática. É por isso que você não entende. As pessoas se apegam muito a isso, ó. Mas eu tenho uma equação aqui, ó. Calculei, bateu o Você é uma resultado. vírgula. Mas é aí que tá. A equação é feita a partir da observação dos astros. Você pega a movimentação dos astros todos e coloca e forma uma equação com ela. E ela tem que bater exatamente quando você faz uma equação com os dados que você tem de observação, eles têm que bater. Se eles não baterem, é porque está errado. É assim que funciona. Mas quando eles batem, prova que a sua concepção da movimentação estava certa. Aí ela se torna uma equação. Entende? Puta que eu pariu, velho. Exemplo, eu acabei de falar que a atmosfera é totalmente dinâmica. Ela se comporta de forma dinâmica. Se eu padronizo o comportamento da atmosfera em todas as suas camadas e projeto isso numa equação de matemática, eu estou aplicando a mesma regra para todas as camadas da atmosfera, só que eu não sei como que é lá. Tem variedades. Não, é óbvio que tem variedades. Você tem pressão atmosférica, então ela não se comporta da mesma maneira em todas não existe um cálculo para todas as faixas da atmosfera. Se fosse assim, a gente poderia pegar um avião e ir para o espaço. Mas não, o espaço não funciona. O avião não consegue voar no espaço. Sabe por quê? Porque não tem ar a partir de uma certa altitude. Então, o avião é feito para voar numa certa faixa da atmosfera. Passou dessa faixa, o avião não voa, você precisa de um foguete. Então, o que você está falando é uma puta de uma bobagem. De novo. Entendeu? Então, a precisão, para você criar um cálculo básico, tudo bem. Mas a questão é que não vai ter precisão, porque a parada muda. É complicado isso daí. Teste de curvatura é a mesma coisa. Eu acabei de explicar. Quem pode, qual a pessoa Chapolin Colorado. que Né? pode, de uma vez por pode não. todas, confrontá-lo para convencer que a Terra é O esférica? que eu já falei para o meu falei, ó, se a galera... Quem é o ser que pode tirar isso da sua cabeça? Tá, vou explicar para vocês uma coisa. O que é complicado disso tudo? Quando eu falo sobre esse assunto, as pessoas hoje em dia são complicadas. Veja bem, se você falar aqui para mim que você acredita em lobisomem, eu não vou falar que você é retardado por causa disso. Eu não vou atacar a sua pessoa por causa Eu disso. vou. Pode deixar. Eu vou também. Não, mas Você não, é retardado. é que... Não, na zoeira eu posso falar. Não, na zoeira não, na realidade.
Se você me chamasse de retardado, eu não ia ligar. Mas é óbvio que você não vai ligar pra você, é retardado mesmo. Ué. Mas o que eu tô dizendo é que o ser humano hoje ele é extremamente complicado para lidar com essas coisas, porque as pessoas atacam o mensageiro, mas não atacam a mensagem. As pessoas não querem saber das informações que eu trouxe aqui, elas não vão pesquisar, elas vão falar que eu sou lunático. Mas você é lunático, as informações que você trouxe aqui são todas falsas. Você não quer. Você está disposto a sentar com um cara estudado do ramo, alguém que sabe do que está falando, e ir para campo realmente fazer o teste, e você entender os dados ali do teste, e você vai ver que tudo que você falou é bobagem. Você está disposto a realmente enfrentar a verdade? Não tá, eu sei que você não tá. Se te oferecessem isso, você ia negar, ia falar não sei o quê. Por quê? Porque aí você para de lacrar, né? Aí eu vou falar o quê? Tá bom, então eu sou lunático. O que eu falo é o seguinte, tinha que pegar, o que tinha que fazer, ô Bola, é maravilhoso. para encerrar a discussão, é pegar os caras brabos aí, Os principalmente nervosos. do mainstream, os caras geofísico, físico e tal, né? Foi o que eu acabei de falar. E vamos todo mundo fazer teste Então de curvatura. vai, então durante vamos. 5 dias lá na praia. Bora! Mas assim, tratando óbvio, sem má fé. Vamos fazer experimentos científicos e vamos tirar. Se tem curva... Mas esses experimentos todos já foram feitos ao longo dessas centenas de anos. Esses experimentos todos já foram feitos, só que vocês não aceitam nenhum deles. Simplesmente isso. Tem que ver a curva, tem que mostrar que tá sumindo por causa da curva. Uma vacalha. Tem que fazer a parada, Tem que velho. fazer direito. Mas quem que vai querer fazer isso aí? Então. Os caras vão tirar balão, Vai vai falar, fazer. super, você é doente, quem vai fazer, o que vai mudar? Você vai Tá todas essas coisas. Você acha, então, que o cálculo da bússola em graus... Não, mas bússola, Mas bússola não tem a ver com a forma da Terra para ela funcionar. É. Não não? tem uma curva que a bússola funciona, né? Isso aí tem nada a ver. É positivo e negativo. Isso aí tem a ver com a bússola, ela aponta sempre pro norte magnético. Né? Isso é. Só sempre ponto. Entendeu? Mas e o grau? É a mesma coisa GPS. GPS E o fatiamento do grau? Exato, Do fatiamento. Normal. Normal. Peraí. A Terra tem longitude e latitude, ou seja, você tem linhas, né, pelos graus, ou seja, você tem linhas horizontais e verticais traçadas na Terra. Você pega um ponto aqui, que é latitude tal com longitude tal. Isso só funciona numa esfera. Como é que você vai falar em latitude e longitude num plano? Não faz sentido nenhum. É impossível você ter latitude e longitude num plano. Sendo que as linhas todas têm que se cruzar. Como é que você cruza uma latitude tal com uma longitude tal num plano? Não dá. É impossível. Tipo assim, por que não funcionaria? Pelo fato da Terra ser plana. Sim, mas normal. É tudo feito. Longitude, né, no caso. Né? Como normal. De Mediano de Greenwich. mediano de Greenwich. São todos. Que aí ele fatia a Terra. Sim. Que nem uma... Se você pegar um plano e você pegar essa latitude, ó, na ponta dele aqui, essa latitude com essa longitude aqui é exatamente a mesma dessa aqui. Quando você está numa esfera, isso aqui vai se unir. Então me explica como que num plano você vai estar nesse ponto e nesse ponto ao mesmo tempo, que em tese vai ser a mesma latitude e longitude. Me explica isso aí, Xandão. Laranja. É, exato, por causa do giro. Mas é que nem aquela bola de basquete. Isso. Tem uns negocinhos assim. Isso aí tudo, se você pegar e pesquisar modelo terra plana em canais que levam a sério o assunto, essas coisas já foram explicadas há anos e anos atrás. Os canais que levam a sério o assunto. É porque, tipo assim, é aí que tá. A parada para funcionar, que nem o próprio eclipse que você citou. Essas coisas não dependem da existência de uma curvatura ou não. É aí que tá. Fica essa incógnita, cara, porque você meio que é forçado a acreditar que tem a curva, eles lançam uma série de explicações. Eu tô vendo. Vendo o quê? A curva. A gente tá vendo. O que tá vendo a curva? Mas onde você tá vendo a curva? É a Não, retorninha na que ele foto fala. não. Eclipse na Lua, você tá vendo. Ah, sim. Tá Claro. vendo? Mas eu falei já disso daí do eclipse. Não. O eclipse você tem, inclusive, várias teorias que falam sobre isso. Tem teorias que falam, inclusive, que o eclipse ele não acontece por causa do alinhamento de astros que estão na frente um do outro. Tem nada a ver com campos eletromagnéticos Ah, meu Deus. que mudam a luz. Por isso que eu falei para você que tem eclipses diferentes que acontecem. O eclipse não é padrão, não é um só. Tem vários que você não explica no modelo. Tem vários, e sim, você explica todos. Todos. Não existe nenhum eclipse que não tem explicação. Você que não sabe. Da bola, inclusive.
Acontece lá, o pessoal vê, mas ninguém, é porque ninguém se para perguntar sobre isso. Quem que vai parar para Meu perguntar Deus sobre do isso? Tá entendendo? céu. Você acha, então, É que a assunto complicado. humanidade... Você acha que a humanidade foi induzida ao erro, então? Eu acho que... Pelos órgãos competentes. Eu acho que depois da Segunda Guerra Mundial, muita coisa interessante aconteceu no mundo e o rumo mudou muito. Organizações específicas foram criadas para trazerem determinadas narrativas para controlar o pensamento das pessoas. Mas essa Para manter as pessoas, assim, direcionadas por um caminho. Isso é um outro campo. Entendeu? Eu tô falando... Não, mas envolve isso que a gente está falando. Mas por que... Porque daí vem todo um Por que sistema... a Terra esférica ou a Terra plana alteraria o controle da humanidade? Exato. Porque Por o que quê? acontece? Você Por que imagina... você acha que Então, seria por esse um dos principais Ele vai vir com um papo de religião agora. motivos? Né? a mentira... Eu acredito na ciência, sim. Sim, eu também. É, no Mas a sentido. ciência é o quê? Observação, Claro. Matemática. empirismo, a Claro. matemática baseada na observação correta, não uma matemática projetada através de um modelo imaginatório. Nossa Tá entendendo? senhora. Imagética. Cada coisa que Eu ele não sei se fala. imaginatório existe, né? Perdão, se eu falei. Imagética. Puta Imagética. vida, velho. Então, o modelo que você está falando é o seguinte: se eu vou lá e mudo a percepção que a pessoa tem do mundo, né, no que ela acredita ou deixa de acreditar, eu consigo conduzir a mente dela por determinados caminhos diferentes. É o que a mentira faz com a gente. A mentira, ela te escraviza e a verdade liberta. O bola é Isso plano? daí vocês entendem, O bola né? é plano? Não. Eu sou redondo. Depende de onde você fala, né? No braço dele der um zoom aqui vai ser plano, né? Ali na barriga já não. Ah. Ele tá em você, ó. Tá chapado. Ó, o bíceps do sul, é plano, negativo. É plano, Não, é redondo. isso aqui é belo, de verdade. Aí, ó. Toma aí também. É redondinho. A ideia, o que eu entendo é o seguinte: os caras, eles têm uma certa insistência por parte do sistema de depositarem mentiras na nossa cabeça para fazer com que a gente perca a referência maior que é Deus. O porquê que a criação foi feita de modo X, por que você está aqui, para Sabia onde que você ia vai. entrar em assunto de Entendeu? religião. O resumo é esse. Tá bom. Fazendo isso, porque você concorda que se você acredita no heliocentrismo, que você está num vácuo, no meio do nada, no espaço, literalmente tudo é obra do acaso, qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Você pode encontrar a vida ali, ou pode ser que encontre não sei aonde. Você está girando, você vai admirar os astros, né? Não tem nada que é obra do acaso. Tudo é estudado. Obviamente, quando você está falando do universo, a gente está falando de uma coisa muito grande, infinitamente grande. Então, óbvio que tem muita coisa que a gente desconhece porque a gente nem tem como saber. A gente tem como... A ciência, inclusive, já chegou muito longe, muito além do que a gente pode enxergar. Mas, obviamente, que tem muita coisa que não tem explicação. Só que o movimento das coisas, sim, está explicado. É você que não entende. Coisa que o próprio Criador fala para não fazer, que é o paganismo, entra em paganismo, no caso, né? Que é a idolatria perante o comportamento dos astros e não prestar atenção na própria Você Terra. sabia né? que o avião, Bola, ele regula, tem um equipamento, eu esqueci o nome, o Lito, eu vi ele falando sobre isso uma vez, que o avião está percorrendo o caminho e o tempo inteiro tem um equipamento que tem um cálculo matemático que ele vai, tipo... Ixi, Maria, vamos lá. Exato. Pé plano. Ele calcula para o avião que ele está exatamente fazendo esse percurso, entende? Eu acho meio difícil. Ele corrige. O Lito é o cara lá que entende avião, não é? Isso. Ele entende pra caramba. Eu acho que é muito difícil de isso, porque não faz sentido. Não, porque outros pilotos falam que o que existe não é correção de... Não é que eles descem a curvatura, é correção de altitude. É altitude. Não. Olha lá, a confusão. Calma. Altitude. Vamos entender? Um avião, quando decola, ele está subindo. Subindo em relação a quê? Subindo em relação à superfície da Terra. E quando ele está descendo, ele está diminuindo a altitude em relação à superfície da Terra. Como a Terra é esférica, o avião não tem que corrigir, ele não tem que descer nem subir quando ele está voando em altitude de cruzeiro, ele está mantendo o nível. Ou seja, o que é nível numa esfera? Nível é a altitude em relação à superfície da Terra. Você está sempre no nível. Então, quando o avião está aqui, ele está no nível. Quando ele está aqui, ele voa no nível. E quando ele tem que descer ou subir, quando ele tem que pousar, ele vai fazer o quê? Ele vai descer, ele vai mudar a altitude em relação à superfície da Terra. É isso. Ele não tem que corrigir nada. Ele tem que se manter nivelado. Ponto.
De que muda? Não, para poder Fazer a curva isso aí toda. Exatamente. Checa a pergunta pra ele. Chama os caras que entendem mas avião aí a pra terra- falar, porque do que eu sei, o que pilotos de Liga avião aí pro falam é Lito, isso. pô. Não, mas tem que ver. O que eu tô falando é o seguinte: o Lito, eu não acompanho o canal dele, eu não sei se ele entende de avião. Eu O acho Lito é difícil ter feríssimo. falado disso aí, porque a correção é de altitude, não de curvatura, entendeu? Eles corrigem a altitude. Eles Que não eu, pelo menos, corrigem escutei aí nada, pilotos eles falarem, voam pilotos no aleatórios nível. falarem, é isso, eu não sei. Eu não sou O Lito- piloto, né? o Não posso Lito- falar por o Lito piloto, é. pô. Eu vi ele falando isso sobre um aparelhinho que faz a correção. Entendeu? A correção é feita por altitude, por pressão atmosférica. Ele voa na mesma pressão atmosférica, mantendo o nível com a superfície da Terra. Ponto final. Com, né, o nível do mar. Ele tem sempre a referência que os aviões têm é o nível do mar. Então, se ele está a 10 mil metros de altitude, ele está a 10 mil metros do nível do mar. Se ele vai voar daqui até a Europa, ele vai manter 10 mil metros em relação ao nível do mar, daqui até lá. Ele não está nem subindo e nem descendo, ele está nivelado. Dá para entender? Ou é tão difícil assim? Mas tem que confirmar se é correção de curvatura ou altitude. Isso daí tem que ser, obviamente, pesquisado e averiguado. Porque, tipo assim, o piloto lá de cima mesmo, curvatura, ele não vê. Ele tá corrigindo uma coisa que não tá nem vendo. Ele vê bem pouco. Os aviões comerciais que voam a 30 mil pés, de 30 a 40 mil pés, você começa a ver um pouco acima disso, a curvatura. Realmente, num voo comercial, pela dimensão da Terra, a altitude que um voo comercial voa é bem pouco. Mas, por exemplo, todo mundo que voou no Concorde viu a curvatura da Terra. O Concorde voava a mais ou menos 70 mil pés. Nessa altitude, você já vê a curvatura da Terra. É só perguntar para as pessoas que voam de Concorde. Aí vão falar que a janela do Concorde fazia o efeito olho de peixe. Aí vai vir aquele monte de bosta que vocês ficam falando aí, a torta à direita. Uma coisa já... Porque que nem eu tô falando, você vai lá e você faz teste de curvatura e vê que a parada não tem curva, e os pilotos, inclusive, falam que não vê curva lá de cima, então... Né? Não, mas a gente tá aqui para aprender, eu também, pô, eu tenho um monte de coisas que eu não entendo, que eu busco entender na medida do possível. Não, eu não vou tentando busca. entender as coisas e vou colocando. Você não busca. Tudo que eu falei para você aqui são coisas que... Ele falou aqui daqui, ó. Ele está dizendo que a altitude de cruzeiros jatos comerciais que ele observa o suficiente para começar a notar que o arco sutil do horizonte em dias muito limpos. Tem um arco sutil. É Tem a 40 mil pés, que é a altitude máxima aí com um avião de cruzeiro voa, você percebe uma pequena, mas bem pequena, mas sim, você percebe. Você tirar a prova dos 9 na observação, tem que ver lá. É por isso que eu tô falando, isso daí é uma coisa específica. Por exemplo, ó, um cara subiu no espaço e falou que viu a curva. Eu tenho que acreditar no cara que falou que viu a curva. Eu não sei, caramba, se ele tá mentindo. Como é que eu vou saber? Você não tem que acreditar em um cara que subiu e viu a curva, só que não foi uma vez só que subiram. Foi milhões de vezes que subiram. Todo dia eles lançam satélite. Você pode ver, tem a estação espacial, você pode ver a estação espacial com um telescópio. Você vê o que é aquilo ali. Você consegue ver satélite, tem um monte de satélite. Eles funcionam. O GPS que você usa é baseado em satélites. Tem fotos, você entrar agora na estação espacial, obviamente você vai falar que é tudo mentira, tem vídeo agora ao vivo da Terra. Pelo amor de Deus. Não fui eu que vi. Tipo assim, eu acho que isso aí, nesse caso, é bem mais fácil. Mas você acredita no domo e no muro de gelo, que ninguém nunca viu. Nesse você acredita. Agora, nas milhões de fotos que tem do espaço, tiradas por milhões de outros, tiradas por sondas, por satélites, pela estação espacial, para o próprio homem na Lua tirando foto da Terra, essas aí são todas mentiras. Mas porque é só pegar. Pega aí, sei lá, 3, 4, 5 pilotos de avião e falou como que é lá em cima. Você vê? Já viu curva? Eu já andei de avião, não tem. No Google diz que a partir de 10 km de altitude você vê a curva. Mentira, não vê nada. É o contrário. Tudo plano. Balões meteorológicos são lançados a 40 km de altitude. 40, com câmera que não distorce o horizonte. Porque a GoPro, ela cria, né, a ilusão da curvatura, porque a câmera distorce.
40 quilômetros de altitude, você vai ver perfeitamente a curvatura da Terra. E se você falar que não vê, é mentira. Mostra aí um vídeo de um balão a 40 quilômetros de altitude e vê se não tem curvatura. Mostra. É muito fácil. Quando você lança uma câmera lá que não tem distorção, E GoPro, você só põe Você pode configurar a GoPro para ela mostrar a imagem real. Você pode deixar ela wide. Não é... A imagem natural dela não tem olho de peixe, não. Você está mentindo de novo. pô, tá tudo lá plano e nivelado, exatamente como se tivesse Não no mar. tá, é Parece que você mentira. tá fazendo uma observação É no mar. mentira. Isso é tudo assim, ó, Você está mentindo. 40 quilômetros de Mentira. altitude. Mentira. Aí chega Mentira. um cara que fala, mas eu andei de avião e vi a curva. 40 quilômetros. Olha lá. Alto pra caramba. É, tipo, estratosférico a parada. Aí você vê Não, outros- não é estratosférico também. Não é estratosférico. Para você sair da atmosfera são 100 quilômetros. 100 quilômetros para cima, realmente você não tem, você está fora da atmosfera. vídeos que o cara lança a câmera que distorce e tá lá a curva. Outros não. Aí fica nessa, sabe? Um mostra que tem, o outro mostra que não. Um fala que viu, o outro fala que não viu. Aí fica nisso aí, é cada um. Agora vamos aí, para a Lua, vamos para a Lua, vamos para a Lua. Pra Lua? Pra Em Lua. 69, o homem Pousou na Lua. pousou na Lua, É, não isso pisou na Lua. Não, isso daí já é uma Mas parada. igual o Zóio, perguntaram pro Zóio. Mas eu perguntei isso também pro Sacani aqui. Mas, pô, Ah, o sacane crê, mas né? se Isso, você pegar um telescópio bom, você vê a bandeira dos Estados Unidos na Lua, cara. Não, tem isso- imagem danada. Não, você não vê a bandeira. Isso aí você também está falando bosta, bola. Não, nenhum telescópio na Terra você consegue ver a bandeira da Lua porque é muito pequeno. Isso é comprovado pelo tamanho de lente. Não existe uma abertura de um telescópio que da Terra você consiga ver a bandeira. Mas existem sondas que foram lançadas não sei se foi pela NASA ou acho que foi pela NASA, que ficaram em órbita da Lua, e sim, tem foto de tudo isso da bandeira, de todos os detritos que foram deixados pelas missões Apollo. Tem isso, é só ver. Pega a imagenzinha que bonitinha que é. Vai lá ver a bandeira. Mostra até o módulo lunar lá, aquela coisa. Ué, Aquele gráfico do PlayStation 1 lá que eles mostram. O que O negócio é feio, o hein? que eles deixaram lá na Lua, Bola, você sabe? deixar. Eu posso checar aqui o que eles A deixaram bandeira na Lua. tá fincada lá. O vídeo bom é do homem retornando da Lua, com os efeitos de Chapolin Colorado lá, as faísquinhas pulando do módulo. O robô. Puta, mais uma vez. Ai, 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 ai. O fato de você não entender como as coisas funcionam, ou a complexidade que foi o homem chegar à Lua em 1969 e falar que essas faísquinhas do Chapolin Colorado é porque claramente você não entende. Então, o fato de você não entender como as coisas funcionam não faz delas serem... elas não serem reais. Você entende isso, Xandão? Não, você não entende isso. Ah, eu cansei também. Ah, chega, né? Ficou cansativo, mas enfim, é isso. Até mais. Gostou? Deixa o like, se inscreve no canal e bora!